O filme A Ilha foi produzido e dirigido por Michael Bay. As estrelas são Scarlett Johansson e Eva McGregor, com Steve Buscemi, Sean Penn e Jade Malhouse. O filme conta a história de Lincoln 6 Echo e Jordan 2 Delta, que vivem em um complexo isolado com poucas memórias de suas vidas. Supostamente, os que vivem ali são os únicos sobreviventes de um desastre nuclear que contaminou todo o mundo. No horizonte, eles podem ver uma ilha distante, o suposto único lugar livre da contaminação. O único meio de ir para a ilha é a loteria. A loteria seleciona ocasionalmente alguém dentre os habitantes do complexo que aparentemente são conduzidos à ilha. Todos sonham em ser sorteados. Lincoln Echo começa a contestar alguns padrões, como a vigilância cerrada, a mesma roupa e o mesmo sapato com as mesmas cores e a comida estipulada. Seguranças vigiam as pessoas todo o tempo, coibindo coisas comuns como demonstrações de afeto ou relacionamentos amorosos. Lincoln e Jordan têm um relacionamento proibido, mas sabem que a qualquer momento podem ser separados pela loteria. O ambiente do complexo está cada vez mais estranho para Lincoln. A realidade mistura-se com supostas memórias que se repetem em sonhos lúcidos. O fato chama a atenção do Dr. Merrick e o preocupa. Ele implanta no corpo de Lincoln nanorobôs que irão analisar sua condição. Durante o tempo em que permanecem no local, os sobreviventes ocupam-se em realizar o mesmo trabalho todo o tempo, isto é, inserir líquidos coloridos em tubos com mangueiras. Lincoln, furtivamente, examina o complexo e cultiva uma amizade com Neck, que trabalha na manutenção do local. Eles têm boa amizade, mas Neck não pensa em lhe contar tudo o que sabe, pois isso lhe traria problemas. As dúvidas de Lincoln Echo aumentam quando, em um duto de ventilação, ele encontra um inseto. Ora, se o mundo lá fora está contaminado, como um inseto pode sobreviver? Ele tenta falar sobre isso com Jordan, mas ela não lhe dá muita atenção. Neck faz manutenção no laboratório e a verdade começa a vir à tona. O complexo é, na verdade, uma fábrica de clones denominados Agnatos. O destino deles é insano. Algo inesperado acontece. Jordan 2 Delta é sorteada pela loteria e irá para a ilha. Isso deixa os dois alegres e tristes ao mesmo tempo. Lincoln continua a explorar o complexo e desta vez infiltra-se na área médica. O que ele descobre é apavorante. Os sorteados na loteria são na verdade mortos e seus órgãos retirados. Desesperado, ele volta ao seu setor, determinado a salvar sua amada. Eles fogem e são perseguidos pelos agentes de segurança. Durante a fuga, eles entram no laboratório onde os clones recebem implantação de memórias falsas. Centenas de clones, por método de lavagem cerebral, recebem um falso conjunto de recordações e de informações sobre a ilha e a suposta contaminação global. Tudo é uma grande e assustadora mentira. Ao aproximarem-se dos limites do complexo, descobrem que a imagem da ilha ao longe era, na verdade, uma projeção holográfica mantida por um gerador. Lincoln e Jordan saem para fora e deparam-se com o mundo externo. E ao contrário do que lhes era ensinado, não há vestígio nenhum de contaminação. Eles fogem para salvar suas vidas e acabam encontrando Neck, que finalmente revela-lhes toda a verdade. Não há contaminação, não há ilha nenhuma. Eles são clones, produtos de uma empresa de comércio de órgãos humanos. Suas matrizes são pessoas reais, milionários que desejam manter suas vidas a qualquer custo e, para isso, estão dispostos a pagar um alto preço e ter apólice de seguro de vida baseadas em órgãos humanos totalmente compatíveis. Eles são clones, não humanos normais. Toda sua memória é implantada e vivem uma realidade fictícia. Os que ficam para trás no complexo estão alheios a tudo que ocorre. Para não haver desconfianças, uma falsa notícia sobre Echo e Jordan é passada. Lincoln Echo está contaminado e passará por um período de quarentena. Jordan está indo para a ilha. Dr. Merrick é na verdade um cientista ganancioso que lucra bilhões com clones. Ele sabe que seu produto é defeituoso e que foi longe demais, porém bilhões de dólares estão em jogo. Por isso, contrata um mercenário para localizar e eliminar os clones fugitivos antes que o problema se torne público. Lincoln Echo e Jordan 2 Delta continuam sua fuga. Na cidade, deparam-se com o mundo e muitas coisas novas.
Jordan descobre o seu verdadeiro eu, a sua matriz, uma modelo internacional milionária que estampa outdoors e capas de revistas. Lincoln localiza a casa do homem que o encomendou. De alguma forma, herdou características da personalidade e habilidades de sua matriz original, um engenheiro milionário. Mas os dois mocinhos, além de lutar por sua vida e buscar respostas, têm um objetivo mais nobre. Eles pensam nos amigos deixados para trás, que continuam alheios ao risco que correm. Eles precisam voltar para ajudá-los. A única maneira é desligar o projetor holográfico para que todos possam enxergar a verdade. Não deixem de assistir o filme e dar atenção a todos os detalhes. Muito bem, pessoal, depois deste breve resumo, nós retornamos para analisar alguns detalhes interessantes encontrados neste filme. São detalhes que nos ajudam a identificar seitas religiosas. Esse filme ajuda-nos a desmascarar a organização da Torre de Vigia, a organização do corpo governante. Ok? Então vamos lá, vamos analisar alguns detalhes. No filme, as pessoas são sobreviventes de um desastre nuclear. Todo mundo está supostamente contaminado por radiação. As pessoas estão em um complexo, elas não podem sair por causa da contaminação. E ao longe, eles observam uma ilha. E esta ilha é supostamente o único lugar do planeta livre de contaminação. Então, eles são pessoas escolhidas, estão sendo preparadas para ir para a ilha. E, de tempos em tempos, há um sorteio, há uma loteria, e pessoas são supostamente escolhidas de maneira aleatória. Ok? Então, há muita similaridade da ilha com o ensino do paraíso na Terra, não é? As testemunhas de Jeová, elas aguardam o prêmio máximo da vida no novo mundo, que supostamente já pode, né, ser visto pela fé no horizonte. Elas até dizem que vivem já, desde já, em um paraíso espiritual e que isso confirma o paraíso que há de vir. Muitas afirmam que descobrir a verdade, que é como elas chamam o conjunto de suas doutrinas, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, foi como ter ganhado na loteria. Elas consideram-se privilegiadas e as pessoas mais sortudas do mundo, porque acreditam que foram escolhidas por Deus para viver uma vida nova e formar uma nova comunidade livre para sempre deste mundo que, segundo eles, está contaminado por Satanás, o diabo. Ok? Então há muita similaridade da ilha e o paraíso na Terra, o ensino da organização da Torre de Vigia. Há muita similaridade também com o complexo onde essas pessoas vivem e a organização da Torre de Vigia. As testemunhas de Jeová são ensinadas, muitas, desde o seu nascimento, que o mundo lá fora, fora da organização, está contaminado e que não tem mais solução, né? Que Deus vai destruir, que eles não devem ter nada com esse mundo, que é algo condenado, que o único lugar seguro é a organização de Jeová, quer dizer, o ambiente organizacional da Torre de Vigia, com suas regras, dogmas, doutrinas e conceitos e modo de vida. Qualquer contato com o mundo exterior pode ser perigoso para a sua saúde espiritual ou física. E alguns que se contaminam, quer dizer, experimentam do mundo, eles podem passar por um período de quarentena conhecido como desassociação. Ok? Quem foi membro desta organização, quem foi testemunho de Jeová, sabe muito bem disso. Controle total dos membros. No complexo, as pessoas são controladas, elas são vigiadas o tempo inteiro, ok? Até quando o eco ele vai fazer xixi no banheiro,
há uma espécie de análise do xixi. Então, as seitas, elas estabelecem padrões rígidos de comportamentos e passam a controlar a vida de seus fiéis de modo muito estrito. O modo de se vestir, de se arrumar, o padrão definido de falar, o comportamento, as regras de convivência e a vigilância constante por parte da liderança, dos anciãos, de outros irmãos e até dos amigos e membros da família que são testemunhos de Jeová. São uma norma. E quando alguém sugere alguma mudança, alguma coisa para melhorar, simplesmente eles são ignorados, como o Eco. Ele observa que as roupas são todas brancas, que os sapatos são todos iguais, e ele até solicita uma nova cor, mas ele é totalmente ignorado. Investigação de desvios comportamentais. No ambiente sectário, as críticas, dúvidas são proibidas. Se alguém desenvolve alguma dúvida ou apresenta um comportamento fora do padrão, como a gente vê no caso do Eco, esta pessoa ela é imediatamente investigada, ela é analisada. O Eco ele passa por um exame médico, porque ele tem um desvio comportamental, tem dúvidas. Os desvios comportamentais nas seitas geralmente são caracterizados como doença espiritual ou rebeldia. Entre as testemunhas de Jeová, quando alguém começa a criticar, começa a falar mal de algumas regras, de alguns dogmas, ou contestar alguns ensinos, ele é encarado como uma pessoa rebelde, uma pessoa que está espiritualmente fraco. Alguns que perguntam demais ou que pensam por conta própria, eles são advertidos. Disse a respeito deles que podem estar desenvolvendo uma inclinação à apostasia. No filme, as pessoas estão sempre bem ocupadas, estão sempre trabalhando. Então, nas seitas, os membros são mantidos sempre ocupados. Os seguidores de um grupo sectário, eles não podem ter tempo para pensar fora da caixa, porque isso pode ser perigoso. Então, eles precisam ser mantidos ocupados todo o tempo. Entre as testemunhas de Jeová, o serviço de pregação, os estudos, as reuniões, ocupam quase toda a sua rotina. Cobranças diárias induzem os fiéis a fazer sempre mais e nunca diminuir o passo. E toda esta ocupação tem como objetivo manter o processo da lavagem cerebral. E o trabalho é repetitivo e geralmente não faz muito sentido. Como você pode ver na imagem, no filme, Eco e as demais pessoas, eles têm um trabalho. Eles precisam ficar colocando líquidos coloridos nestes tubos. Eles não sabem por que estão fazendo isso e qual o objetivo, qual a finalidade desse trabalho. Ninguém lhes informa sobre isso. É um trabalho repetitivo que é feito todo o tempo, não faz muito sentido. Mas o objetivo, a gente sabe, que é apenas para mantê-los ocupados, achando que eles têm uma função, quando na verdade a função deles é outra. Amizades no mundo externo são desencorajadas, são demonizadas ou até mesmo são proibidas. No filme, a amizade com Neck faz Eco experimentar coisas novas e desconfiar de que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está cheirando bem. Então, as testemunhas de Jeová demonizam as pessoas de fora da sua organização. A amizade com pessoas do mundo só pode ser aceita de forma relativa, se for com o propósito de convertê-las à fé. Então, diversão, companheirismo, relacionamento com mundanos, não. Pode ser perigoso. Por quê? A organização sabe que atitudes e pensamentos independentes podem se desenvolver com as supostas más companhias. E isso tende a reverter o processo da lavagem cerebral. Por isso que eles procuram fazer com que os seus membros evitem o contato com as pessoas de fora. No filme,
Echo, ele desenvolve uma amizade com Neck, mas é uma amizade oculta. Evidências ajudam a abrir os olhos. Quando uma evidência forte de que o mundo externo pode não estar contaminado, como afirmam, é descoberta, então o Echo ele fica com a pulga atrás da orelha. Então ele encontrou um inseto e ele raciocinou: se este inseto que veio do lado externo para cá, ele sobreviveu à radiação, tem alguma coisa errada nisso tudo, não é? Então, muitas testemunhas de Jeová sinceras começaram a abrir os olhos ao notar as evidências factuais de que a torre de vigia não é o que afirma ser, que há algo errado, que tem alguma coisa oculta, que pode estar escondendo uma face diferente da que apresenta aos seus fiéis. Atualmente, há muitas evidências das falsidades, dos crimes da organização, que estão ocultando informações importantes aos seus servos. E estas informações, estas evidências estão espalhadas na internet, ao alcance de um dedo, e muitas pessoas já estão tendo acesso a elas. Em um ambiente sectário, as pessoas têm medo de falar abertamente sobre suas dúvidas, sobre os seus anseios, né? E têm medo de criticar. Em um ambiente normal, isso não acontece. As pessoas têm liberdade de se expressar, podem falar tranquilamente sobre o que elas pensam, sobre o que elas desejam, mas em um ambiente coercitivo, isso é perigoso. Então, Echo ele se abre com Jordan, pois sabe que ela é confiável. Entretanto, ela não o entende. Muitas testemunhas de Jeová que descobrem o lado enganoso da torre de vigia, elas geralmente calam-se, porque elas sabem que, se falarem, podem ser descobertas, podem sofrer sérias consequências, como o ostracismo, a desassociação, a exclusão familiar. Tá? Isso é algo muito difícil de lidar. Mas chega ao ponto em que o Lincoln Six Echo, ele acorda, ele descobre todo o engano. É quando ele chega em uma área do complexo que é o hospital. Então lá ele descobre que as pessoas que supostamente eram sorteadas para ir para a ilha, elas eram na verdade mortas depois dos seus órgãos serem retirados. Então, algumas pessoas que eram membros de seitas, de repente, tiveram de acordar à força. Descobrir que sua vida é uma ilusão, que todos os sonhos e promessas maravilhosas feitos lá na seita são uma mentira, bem feita, bem arquitetada, é muito difícil de aceitar. Alguns, em um primeiro momento, não aceitam, não conseguem engolir. É um pesadelo horrível. Alguns que investigaram com profundidade, foram a fundo nas suas pesquisas e chegaram a descobrir o engano, comprovar, ficaram arrasados e em pânico. Imagine uma pessoa que foi enganada por 20, 30, 40, uma vida inteira, muitos anos. Entretanto, em face dos fatos, a pessoa tem que acordar. É preciso agir e rápido para buscar uma saída. E o Lincoln Echo, ele faz exatamente isso, né? Ele descobriu todo o engano, então ele corre para salvar a sua amada e ele foge com ela. Ele tenta sair do complexo, ele sabe como sair. E ele vai tentar sair e salvar a sua amada, porque ele descobriu tudo. Ele descobriu que eles eram apenas produtos de uma empresa. E muitas testemunhas de Jeová descobriram também que são apenas o produto de uma empresa, de uma multinacional chamada Torre de Vigia. Para os que nasceram dentro da organização Torre de Vigia, a sensação é muito pior. Não há como descrever como estas pessoas se sentem.
Para onde elas vão? Elas se acostumaram, aquilo era tudo o que elas tinham. Para onde ir agora? No que acreditar? A torre de vigia, o corpo governante, não se importa se um dos seus produtos deu defeito, né? Simplesmente a pessoa é eliminada, outra pessoa vai ocupar o lugar dela. E com o tempo ninguém mais lembrará daquela pessoa que foi desassociada, que se dissociou, que foi abandonada pela família, pelos amigos, pelos anteriores co-adoradores. Mas, de qualquer forma, é preciso encarar a realidade. Agora que você descobriu o engano, descobriu as mentiras, agora você tem de sair da ilusão. É praticamente algo obrigatório. Muitos que abandonaram as seitas coercitivas de controle mental, como as Testemunhas de Jeová, nem tinham ideia do que era a lavagem cerebral, como é o processo da lavagem cerebral. Então, atônitos, eles puderam ver que tudo era uma ilusão. Então, quando Jordan e Echo eles chegam no limite, na fronteira da saída do complexo, eles descobrem que a ilha que eles viam ao longe era uma projeção holográfica. Então, muitas testemunhas de Jeová, depois que descobriram a verdade, notaram que tudo que se lhes havia prometido era uma ilusão, um conjunto de conceitos implantados. A organização santa de Deus, o corpo governante, os ungidos designados de Deus, a vida eterna no paraíso na terra, o Armagedon que vem amanhã. Tudo conceitos implantados mentalmente por um processo meticuloso de manipulação mental. Eles estavam, na verdade, assim como os agnatos, né? As testemunhas de Jeová enganadas, visualizando como uma sofisticada projeção holográfica em sentido figurativo. Então, ao sair para fora, Lincoln e Jordan eles precisam de ajuda. Se você descobriu o engano da sociedade torre de vigia, as mentiras do corpo governante, e está saindo para fora da organização, ou saiu para fora, você precisa de ajuda, porque abandonar uma seita não é algo fácil. É algo traumático. Geralmente, os desertores de seitas são perseguidos e não têm paz mental, principalmente se eles têm familiares, membros desta seita. Por isso, toda ajuda é pouca e toda cautela é pouca. Você descobrirá que muitas pessoas que a seita demoniza estarão dispostos a se sacrificar por você. Então, as pessoas do mundo são, de fato, bem diferentes daquilo que disseram para você que elas eram, e muitos já confirmaram isso. Então, você não está totalmente só na sua busca de respostas e direção. Assim como no filme, a Jordan e o Echo, eles tinham um amigo que se sacrificou por eles, né? E pessoas que, de uma maneira ou outra, os ajudaram. Então, você não está totalmente só em sua busca. O caminho não é fácil, mas há sim uma luz no fim do túnel, há uma saída para a sua crise e decepção. E aos poucos, com um pouco mais de pesquisa, a sua mente vai se abrir. Aos poucos, o lado oculto, mais mentiras, mais enganos vão vir à tona e você vai descobrir a verdadeira face da organização da Torre de Vigia. Pouco a pouco, os que saem das seitas, como a seita do corpo governante, começam a descobrir toda a sujeira e o engano. E o que jamais seria possível fazer se estivessem lá dentro dela. Porque quando a pessoa está dentro da seita, dentro do grupo, a mente deles está fechada, está bloqueada. Não conseguem enxergar, estão cegos, né? Perguntar é preciso, pesquisar é necessário. Echo e Jordan fazem exatamente isso no filme, eles têm coragem. Então, alguns, quando descobriram a dimensão do engano da sociedade Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, depois de fazer uma pesquisa, analisar, ficaram totalmente decididos a não retornar à ilusão.
A descoberta do seu verdadeiro eu. No filme, Jordan encontra ou descobre quem é a sua matriz. Uma top model, uma pessoa famosa. E Echo, ele descobre quem é a matriz dele. Então, quando a gente sai de uma seita de controle mental, quando a gente descobre a verdade, quando a nossa mente começa a funcionar como deveria, nós começamos a descobrir o nosso verdadeiro eu. A nossa verdadeira personalidade começa a vir à tona. Isso pode assustar. Lidar com a verdadeira personalidade, livre das amarras, que começa a se desenvolver, é algo complicado. Muitos que saíram, por exemplo, da seita, Testemunhas de Jeová, notaram que a cada dia, ao invés de mais tranquilos, mais confiantes, eles estavam mais confusos e perturbados. Na verdade, até que a lavagem cerebral perca totalmente seu efeito devastador, é preciso ter paciência e muita calma. No filme, Jordan e Echo deixam amigos para trás, pessoas queridas, e eles têm o desejo sincero de ajudar estas pessoas. Então, poucas pessoas se libertam das seitas por conta própria. A maioria precisou de ajuda para sair. Talvez assistiu um vídeo na internet que alguém postou, ou leu um artigo que alguém escreveu na internet, ou recebeu a mensagem de uma pessoa, e isso despertou o interesse de buscar uma resposta. Por isso é preciso que pessoas abnegadas, conscientes do engano e com habilidades e também coragem suficiente, façam o papel de heróis. Echo e Jordan, eles não queriam deixar seus amigos à própria sorte. E o que eles fizeram? Arriscaram a própria vida e voltaram para ajudá-los a escapar. E é isso que muitas ex-testemunhas de Jeová estão fazendo. Estão arriscando a sua vida, arriscando a sua integridade para ajudar pessoas que nem conhecem. Echo e Jordan, eles sabem que a única maneira de ajudar aquelas pessoas é desligando o gerador de holografias. Porque se a holografia deixar de ser transmitida, deixar de ser projetada, então as pessoas vão ver o outro lado, o verdadeiro lado de onde estão. Então, eles vão ver a realidade, vão ver a verdade. Então, o filme A Ilha, ele é um ótimo filme, porque ele nos ensina muitas coisas interessantes. Lincoln Six, Echo e Jordan 2 Delta, eles representam quem? Eles representam muito bem os dissidentes entre as testemunhas de Jeová, que saíram da organização e hoje procuram ajudar as pessoas que ficaram lá, de alguma maneira, porque eles têm um conhecimento privilegiado, estão munidos de um conhecimento que pouquíssimas pessoas têm, experiência própria. Eles conhecem os pontos fracos da organização Torre de Vigia, sabem como encontrar informações que outras pessoas jamais conseguiriam. Muitos homens e mulheres que descobriram o engano da Torre de Vigia e saíram da organização se esforçam em ajudar outros. Então, pessoal, é muito legal esse filme. E eu assisti várias vezes, sempre tem um detalhe interessante para destacar. E quando você assisti-lo, você provavelmente vai achar também outros detalhes interessantes, ok? E é isso aí. Eu agradeço muito a vocês que tiraram tempo para assistir este vídeo. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like para ajudar no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você achar que alguém vai gostar de assistir esse vídeo aí, ok? Compartilha, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.